Para a gente falar mais sobre a logística de distribuição da vacina feita pelo Ministério da Saúde, pelo Plano Nacional de Imunização, mas também falar de variantes, sobre o momento da pandemia aqui no país, vamos conversar agora com a epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, doutora Carla Domingues, que atuou no cargo de 2011 até 2019. Muito obrigada, doutora, por mais uma vez fazer a gentileza de nos atender. Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Roberta. Prazer falar com vocês novamente. Prazer é nosso, doutora. Queria começar te perguntando sobre a sua visão em relação a esse momento que a gente está vivendo agora de vacinação e da pandemia aqui no nosso país. A gente tem um número muito grande de pessoas que não voltaram para a segunda dose e também essas paralisações, como, por exemplo, essa última que a gente acompanhou nessa semana no Rio de Janeiro, na semana que passou. Na sua percepção, quais são os maiores entraves neste momento? Eu acho que a gente tem que entender, né, que nós estamos avançando, né? Já chegamos à marca de 100 milhões de pessoas recebendo a primeira dose. Mas da mesma forma como vocês têm colocado, a nossa grande preocupação é a quantidade de pessoas que não estão retornando para a segunda dose. Não há proteção sem o esquema completo, principalmente diante agora dessa variante da Delta, né, que já se mostrou que nós precisamos receber 2 doses. Então, a população precisa voltar para que a gente possa ter o maior número de pessoas devidamente protegidas. Agora, doutora Carla, diante da demanda por vacinas em todo o mundo e também das situações que enfrentamos no Brasil para a aquisição de vacinas, neste momento é natural que aconteça, então, um calendário ser interrompido em determinadas cidades, o Ministério da Saúde não conseguir enviar uma quantidade que foi prevista de doses, até por conta de todo o mundo estar querendo doses das mesmas vacinas praticamente nos mesmos locais. A gente já poderia ou já pode contar que isso aconteça mais vezes, inclusive até o final do calendário de vacinação? Evandro, eu acho que a gente tem que olhar pelo lado positivo, né? Por que está havendo falta? Porque nós temos uma população que quer ser vacinada. Quando a gente olha para os Estados Unidos ou mesmo para a Europa, eles têm vacina em abundância e uma população que não quer buscar a vacina, né, e não quer ser vacinada. Então, eu acho que isso demonstra que a população brasileira acredita em vacina, que ela quer ser vacinada. Então, todo o quantitativo que chega, ele está sendo utilizado de forma muito rápida. Por isso, quando nós temos um país continental, a vacina tem que ser distribuída para 5.570 municípios. Muitos municípios com distâncias que demoram até 15 dias para se chegar de barco ou de helicóptero, populações gigantescas, como a cidade de São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes. Então, essa não é uma logística fácil para que se tenha que ser distribuído vacinas toda semana. Mas eu acho que nós estamos avançando sim, e eu acredito que nós vamos conseguir chegar à meta de outubro de ter mais de 50% da população brasileira já com as 2 doses e possivelmente até mais do que essa meta. Doutora, em entrevista à CNN, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou que os estados vão receber vacinas contra a Covid 2 vezes por semana. Vamos ouvir então para a gente também trazer essa informação aqui para a entrevista. Secretário, a gente tem acompanhado que várias cidades, várias capitais do país, inclusive capitais, grandes cidades, não recebem com regularidade essas doses de vacina que chegam ao país. A distribuição foi prejudicada em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador está com a primeira dose suspensa. Nessa reunião que o Ministério da Saúde teve com o CONAS e o CONASENS, o Carlos Lula, que é o presidente, né, do CONAS, disse aqui para a CNN que o ideal prometido por vocês foi de que haveria uma entrega de 2 vezes por semana destas doses. Isso vai ser cumprido? Já está sendo cumprido? Sim, já está sendo cumprido. De fato, a gente observa um ritmo acelerado de vacinação nos municípios e isso faz com que a gente tenha feito um esforço e um ajuste em termos de distribuição aqui das vacinas em conjunto com a Anvisa para que a gente possa fazer 2 entregas semanais. Então foi feita uma entrega essa semana e agora hoje estão sendo também entregues mais de 6 milhões de doses a todos os municípios. Vou voltar a conversar com a doutora Carla, que está com a gente ao vivo, falando sobre a distribuição de vacinas aqui no país. Doutora, depois desse trechinho da entrevista que a gente acompanhou, queria te perguntar, na sua percepção, a vacina está chegando de forma igualitária a todas as regiões aqui do nosso país?
Parece que não, né? O que é que a gente viu, né? Alguns municípios, em função de terem uma situação epidemiológica mais grave, como o estado de Manaus, a cidade de Manaus ou a cidade de São Luís, onde se entrou a variante Delta, receberam mais vacinas, né? Então, naquele momento, você tinha essa indicação. Agora que essas situações estão possivelmente controladas, você deveria mandar menos vacina para essas localidades e acentuar a vacinação naquelas localidades que estão atrasadas. Tem cidade que ainda está vacinando há 40 anos e outras cidades já começaram a vacinar a população adolescente de 12 a 18 anos. Então, nós temos que entender que o nosso objetivo é diminuir gravidade, hospitalização e óbito. Então, quem é que ainda morre por Covid? É a população mais velha. Então, a gente precisa garantir que a população, pelo menos até 40 anos, já esteja com as 2 doses. Depois, a gente começa a baixar para outras populações, né? Então, quando a gente está vacinando o adolescente, né, que tem menor risco, e deixando de vacinar uma pessoa de 40 anos, nós estamos distribuindo a vacina de forma desigual e criando condições de você ter pessoas adoecendo com uma maior probabilidade num estado do que em outro. Doutora Carla, mas as autoridades estão fazendo tudo o que podem para buscar essas pessoas que não estão indo tomar a segunda dose? A senhora acha que todas as ferramentas para isso já foram esgotadas nas principais capitais do país? Eu acho que não, Evandro. Eu acho que a gente precisa ter uma campanha publicitária muito forte, uma mobilização diária. A gente tem que martelar na cabeça das pessoas, de manhã, de tarde, de noite, a importância da segunda dose. Né? Foi assim que a gente conseguiu erradicar pólio, foi assim que a gente conseguiu eliminar o sarampo, com essa comunicação de massa sendo falada diariamente. Então, eu acredito que muitas pessoas ainda não estão convencidas da importância da segunda dose. Muitas pessoas foram aos postos de saúde, houve um problema de desabastecimento, né, e elas ficaram sem a segunda dose e acabaram não retornando. Outras pessoas tiveram efeitos colaterais, né, dor no local, febre, estão com medo de tomar a segunda dose. Então, nós precisamos esclarecer que esses efeitos colaterais são comuns, são leves e que a pessoa não tem nenhum risco para a sua saúde. Então, essa comunicação de esclarecimento, de chamamento, ele é fundamental neste momento para que a gente possa ter uma maior adesão à segunda dose. Pois é. A senhora vê risco de uma epidemia entre não vacinados, principalmente com a chegada da variante Delta, variante indiana, aqui no país? Sim, né? Como qualquer lugar do mundo, se essa variante tiver uma circulação muito forte, para você ter ideia, né? Quando a gente fala nas demais variantes, por exemplo, uma pessoa infecta 3, depois 9, depois 27. Essa variante, ela infecta 8, 32 e 132 pessoas. Então, você vê qual é a desproporção de pessoas contaminadas. Então, enquanto uma cadeia infecta 27 pessoas, a outra vai infectar 128. Então, a gente tem que evitar que essa cepa tenha uma elevada circulação. Por isso que a gente ainda precisa continuar usando máscaras, fazendo distanciamento social, lavando as mãos adequadamente, uso do álcool em gel, porque é desta forma, junto com a vacina, que a gente vai evitar que essa cepa se dissemine da mesma forma como está acontecendo em outros países. Eu quero aproveitar que a senhora tocou nesse assunto justamente para falar sobre o plano aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, que prevê já uma retomada com boa parte das pessoas tomando a primeira dose apenas e não recebendo a segunda dose. Essa atitude do governo de São Paulo foi criticada por alguns especialistas que dizem que está muito em cima, né? Não deu nem tempo de se fazer efeito da primeira dose e já vai se reabrir. Mas é claro que há preocupação com o setor econômico também, setor de comércio e serviços, que foi muito prejudicado durante a pandemia. Como que a senhora avalia essas medidas das autoridades que estão confiando no avanço da vacinação para já flexibilizar de vez vários setores? Eu acredito que há necessidade, sim, de haver uma flexibilização, né? A economia do país entrou num franco situação grave, né? Um momento que a gente precisa voltar realmente a ter os empregos novamente, a população precisa subsistir.
Mas a gente tem que ter o cuidado, Evandro, porque se a gente não abrir de forma desordenada, nós vamos ter que possivelmente fazer no lockdown de novo, nós vamos ter que, de novo, os hospitais lotados de pessoas, né, com esgotamento do serviço de saúde. Então a gente tem que fazer isso com cautela, olhando passo a passo, avaliando como que se está se comportando essa abertura gradual, para que a gente possa chegar no momento de abrir tudo. Eu acredito que nós ainda não temos condições de fazer uma abertura geral e restrita, porque nós temos uma população ainda com baixa cobertura para a segunda dose e nós ainda temos uma elevada circulação. Nós temos 1.000 pessoas que morrem por dia, Evandro. Isso significa 3 Boeings caindo diariamente. A gente não pode banalizar isso. É um risco muito grande ainda o número de casos e óbitos que nós temos diariamente no nosso país. Então, a gente ainda precisa ter cautela. Agora, doutora, foi bastante discutida também a possibilidade de antecipação da segunda dose para alguns grupos em algumas regiões do país, como a vacina da Pfizer, por exemplo, ou da AstraZeneca, mas a da Pfizer que está sendo aplicada com uma distância maior, né, com um período maior, inclusive, do que está na bula aqui no Brasil. Depois isso foi deixado de lado para que a gente consiga vacinar mais pessoas com primeira dose, para aí sim decidir sobre essa antecipação. Esse foco na antecipação da segunda dose deveria ser colocado em primeiro plano por causa da chegada da variante Delta aqui no nosso país? Eu acredito que a gente tem que ter um plano nacional, né? Nós não podemos ter cada estado fazendo uma estratégia, porque isso não vai funcionar. No entanto, eu acredito que há necessidade do governo federal olhar a situação da Delta. Ela não funciona adequadamente com uma única dose, já está mostrando que pessoas não vacinadas ou mesmo vacinadas têm a chance de transmitir a doença da mesma forma. Então, nós temos que pensar que vai ser muito difícil ter o controle da doença. Portanto, nós temos que partir para a mitigação, que é diminuir hospitalização, casos graves e óbitos. Então, no meu entender, a população até 40 anos deveria estar completamente vacinada agora no mês de agosto, porque nós já vamos receber em torno de 60 milhões de doses, que é a previsão do Ministério da Saúde. Então, no meu entender, o nosso objetivo agora deveria ser garantir que a população até 40 anos tenha o esquema completo, para depois a gente começar a baixar para a população mais jovem. Que é diferente do que a boa parte das autoridades está colocando em prática nesse momento. Muito obrigado, doutora Carla Domingues, que é ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, epidemiologista também, por sempre conversar com a gente, trazer o seu ponto de vista e ampliar a discussão sobre distribuição de vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. Bom fim de semana. Eu que agradeço mais uma vez. Um abraço.